Bom, gente, já que hoje não saiu como estava agendado a prévia do PIB Banco Central de agosto, isso aí vai ficar para amanhã, pelo jeito, se não adiarem novamente, vamos fazer mais uma edição das nossas rapidinhas do Fora de Curva. Vamos abordar, em tese, talvez seja mais ou menos, é uma dinâmica diferente, 7 assuntos. Quais são eles? Primeiro, Bolívia aprovada pelo Congresso Brasileiro, pela Câmara dos Deputados, para entrar no Mercosul. Barril de petróleo do mercado internacional ultrapassando a barreira de $90, chegando a $93 no fechamento de hoje, quinta-feira. Isso em consequência dos cenários da guerra entre Israel e as redes terroristas Hamas e Hezbollah. Depois nós também vamos abordar a primeira empresa que vai vender nos Estados Unidos, uma empresa alemã, carros voadores para o público. Já vai começar as vendas. O outro assunto é férias coletivas na Samsung e outras empresas na Zona Franca de Manaus por conta da estiagem no Rio Negro. Vamos falar sobre os mísseis de Vladimir Putin, depois a greve dos estudantes da USP e vamos fechar o Fora de Curva tratando a respeito de um remédio comercializado pela Pfizer, Dragias, não é vacina, contra a Covid. Tem umas curiosidades a respeito disso. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva. Então ontem, na quarta-feira, dia 18 de outubro, a Câmara dos Deputados aqui do Brasil votou favoravelmente pela adesão da Bolívia ao Mercosul. Agora essa proposta precisa também passar no Senado. Ao que me parece, os outros parceiros desse mercado já aprovaram a entrada da Bolívia, que são a Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, em breve, provavelmente vai começar os protocolos de adaptação desse país vizinho nosso ao mercado comum aqui do Cone Sul. Gente, Bolívia é um país muito, mas muito menos desenvolvido do que os atuais parceiros. Quando se começa um processo de integração com disparidades tão grandes assim, pela experiência no mercado europeu, que virou União Europeia, existe um longo, mas um longuíssimo tempo de adaptação. Primeiro, o país tem que cumprir medidas de adaptação do seu sistema financeiro, do seu sistema de gestão pública, além de um processo, diríamos assim, de isonomia competitiva. Olha só, primeiro, a Bolívia está uma bagunça. Segundo, a não ser Paraguai e Uruguai, Brasil e Argentina também estão uma bagunça. Então, será que isso aí vai dar certo mesmo ou vai servir para desmoralizar o nosso já tão enfraquecido Mercosul? Lamentavelmente, eu sou tendente a pensar que essa segunda hipótese vai vingar. Vamos aguardar por alguns meses ou até anos. Realmente isso aí vai demorar um tempo para se averiguar se vai ser algo consistente ou mais uma baboseira latino-americana. E em relação ao petróleo, hoje, no mercado internacional, a cotação do petróleo Brent, que é aquele, diríamos assim, mais puro, fechou a $93,25. Uma alta de mais de 10%, exatamente 10,5%, em relação ao último dia 6 de outubro também, é claro. O que está acontecendo? A principal questão agora é a indefinição do desenrolar do conflito entre Israel e os grupos terroristas Hamas e Hezbollah. Nem vou entrar na questão da guerra em si, mas sim nos impasses que estão acontecendo, não só ao nível bélico, mas diplomático. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conseguiu, entre Israel e Egito, um acordo para ajuda humanitária na faixa de Gaza, para entrega de mantimentos, medicamentos e, eventualmente, abrir um corredor de saída para a população civil daquele local antes de Israel invadir esse território, que é praticamente certo que isso aconteça. Esse adiamento provocado pelo Biden, segundo algumas análises que eu até achei coerente, não sei se é verdade ou não, diz respeito à eleição presidencial nos Estados Unidos lá no ano que vem. O que acontece? Segundo essa versão, Biden quer atrasar tanto a vitória da Ucrânia frente ao exército russo, assim como de Israel frente aos terroristas concentrados na faixa de Gaza, para colher os louros dessa vitória e facilitar sua reeleição nas eleições, como eu falei, presidenciais do ano que vem. Não sei se isso é verdade, é uma coisa que está circulando muito por aí, mas o fato é o seguinte: o petróleo está subindo também por algumas ameaças que criam ainda mais instabilidades no Oriente Médio.
Em primeiro lugar, o Irã se colocando cada vez mais firmemente a favor dos grupos terroristas, inclusive ameaçando entrar em guerra contra Israel. Isso é meio difícil porque esse país está muito distante, mas financia esses grupos terroristas, e nessa contenda, esse país governado por fundamentalistas ameaça veladamente fechar, que eu já comentei sobre isso, o Estreito de Hormuz, por onde circula a maior parte da produção de petróleo do mundo. Eventualmente, fechando o Estreito de Hormuz, o transporte dos petroleiros vai ficar muito dificultado. Tem que ver se o Irã tem capacidade para isso. Depois a gente vai voltar ainda a essa situação, porque tem mais um comentário que a gente vai fazer sobre Vladimir Putin, o dono da Rússia. Mas o essencial disso é o seguinte: como eu falei, o petróleo subiu mais 10,5% e nada de atualização dos preços, especialmente do diesel aqui no Brasil. Evidentemente, isso é bom para o consumidor, mas compromete ou deve estar comprometendo de maneira muito sensível as contas da Petrobras. E uma estatal, lamentavelmente uma estatal daquele tamanho, trabalhando com prejuízo, vai pesar pelo outro lado, não no preço do diesel, mas pelo lado dos impostos aqui nos consumidores, nos contribuintes, porque prejuízo de estatal é aumento de carga tributária. Alguém tem que pagar isso e normalmente é quem paga impostos. E agora uma coisa interessante, tem uma empresa alemã, o nome dela é Lilium. Na última quarta-feira, dia 17 de outubro, essa empresa abriu nos Estados Unidos as vendas do seu veículo voador, seu carro voador movido a eletricidade. As vendas vão ser feitas com uma empresa parceira norte-americana deles, a MC Jet, especializada na corretagem e comercialização de aeronaves, e os testes nos Estados Unidos devem começar a partir do ano que vem. Segundo semestre de 2024 e a certificação, a expectativa é 2025. Como é que vende antes? Eventualmente pode-se vender aeronaves ou carros voadores, no caso, com certificação ainda não plenamente aprovada. Isso pode estar sendo o pontapé inicial de grandes mudanças no sistema de transporte aqui no planeta Terra. Se der certo esses carros voadores, evidentemente nós estaremos chegando na era dos Jetsons, congestionamentos em pleno ar. Será que vai ter? Acho difícil, mas é uma novidade interessante. Vamos ficar de olho não só na Terra, mas nos céus, porque Embraer, por exemplo, tem seu projeto de carro, de táxi voador para funcionar em grandes metrópoles. Isso vai ser uma coisa muito comum, provavelmente nos próximos anos, talvez até nos acostumemos com isso, e seria uma coisa tão trivial como um telefone celular atualmente. Lembrando que nos anos 90, quem tinha um celular era um ricaço, era uma pessoa de destaque social. Até muitas pessoas, para se fazerem de importantes, andavam de carro com controle remoto de televisão, falando enquanto dirigiam, fingindo que estavam falando, só para fazer presença. Mas coisas maluquices do passado não tão longínquo assim. Por outro lado, enquanto os norte-americanos esperam o lançamento para vendas desse carro voador, aqui no Brasil nós estamos penando muito com as instabilidades climáticas. Muita chuva na região sul, também no sudeste, e uma enorme seca, especialmente atingindo a região amazônica. Isso fez com que o Rio Negro, onde fica o Porto de Manaus, ficasse impossibilitado para a navegação. Qual é a consequência disso? Nós temos uma coisa chamada Zona Franca de Manaus, que concentra boa parte da produção industrial, especialmente de eletroeletrônicos e motocicletas do Brasil. E esses produtos, simplesmente, nesse momento, em função dessa estiagem, que é a maior dos séculos, se não me engano, estão impossibilitados de serem transportados para a região Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Está tudo parado. Por conta disso, a Samsung já decretou que vai fazer feiras coletivas para os seus funcionários, provavelmente até o momento em que as chuvas voltem, o Rio Negro se encha e consiga acessar as vias fluviais de lá. Mesma coisa deve acontecer com a Philco e várias outras empresas estabelecidas. Aí eu fico perguntando, os ambientalistas ou os próprios governos federais sempre foram muito resistentes de construir estradas pavimentadas cortando o Amazonas para ligar essa região do país, importantíssima região do país, ao resto das regiões, ao resto dos estados. Será que na hora de deixar de firula e realmente empreender
a Transamazônica, a BR-319, também a BR-230 por lá, é importantíssimo. Uma região, como eu falei, tão importante para o Brasil, não pode ficar isolada dependendo apenas do transporte fluvial. Até pode-se pensar, ao invés de construir rodovias, pavimentar, que é uma coisa cara e de alto poder de deterioração, fazer uma estrada de ferro bem feita que realmente ligue o norte do país, essa região do norte do país, aos outros estados da região amazônica, bem como ao centro-oeste, sudeste, nordeste e sul. É importante isso, o Brasil precisa desse complemento. E eu antecipei lá, quando estava tratando da questão do petróleo, sobre o nosso habitué aqui do Fora de Curva, Vladimir Putin. Ontem eu comentei que ele se colocou à disposição para mediar as relações entre os países árabes, os terroristas e Israel, no sentido de achar um denominador comum para promover a paz mundial. Lembrando que é ele que está atacando, é por causa dele que a Rússia ataca a Ucrânia. Mas aí o que aconteceu? Estados Unidos e Reino Unido mandaram para o mar Mediterrâneo embarcações para apoiar militarmente as ações de Israel contra o Hamas. São países aliados, isso aí está provavelmente dentro dos protocolos, dos acordos que eles têm. Vladimir Putin ficou pé da vida, ficou tiririca e, dentro daquele seu escopo de paz, falou: vocês vão mandar esses navios, esses porta-aviões encoraçados, não sei mais o que. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou preparar meus mísseis ultrassônicos para caso vocês usem as armas de vocês contra o Hamas, eu vou usar contra Israel. Imagina uma pessoa dessas querendo mediar a paz mundial. Então, o que ontem era uma piada discreta virou agora uma piada muito da pornográfica ou completamente sem graça, porque o cara realmente não é flor que se cheire, nem perfume que se use e é uma das grandes ameaças à segurança global da atualidade. Existem outros, mas ele é um dos maiores. E a Universidade de São Paulo está fechando um mês já de greve dos estudantes. Inicialmente os professores aderiram à greve deles, mas parece que no dia 10, o último, eles voltaram a trabalhar. Poxa, um mês de greve, um mês sem aula. Eu fui estudante da Universidade Federal. Normalmente, quando nós fazíamos greve, tinha algumas motivações políticas de movimento estudantil, tipo Fora Videla, que era o presidente general da Argentina na época. O que uma greve de uma universidade no Rio Grande do Sul, que era o caso, tinha a ver com a gestão do governo argentino? Absolutamente nada, mas tínhamos bandeiras e, na maior parte das vezes, o período de greve servia para quê? Ou para vagabundear mesmo, para fazer umas festas no meio do ano, ou então para as pessoas atualizar os conteúdos que estavam atrasados e ir bem nas provas. Na USP, a greve dura um mês. Olha a reivindicação deles. Contratação de 1.027 novos professores, sendo que 879 estavam nos planos da universidade. Ou seja, aumentar o quadro de funcionários como se estivessem pagando por estudar lá. A USP é uma universidade estadual de São Paulo gratuita. Depois, reposição automática de professores demitidos. Quer dizer, o professor perde o emprego ou por ser incompetente ou fazer coisa errada ou não precisar mais do conhecimento dele, tem que recontratar e onerar a folha de pagamento, a eficiência de uma estatal já tradicionalmente ineficiente para agradar esses alunos. Não fechar cursos por falta de docentes. Imagina, está faltando professor de um curso que provavelmente tenha pouca demanda ou tenha pouca necessidade no mundo atual. Tem vários conhecimentos novos que são importantes, assim como existem conhecimentos mais antigos que deixam de ser necessários no dia a dia. O certo é o quê? Parar de ensinar o velho e começar a ensinar o novo. Lógico que a memória do velho é importante, mas não ao ponto de manter um curso superior na principal, na mais bem conceituada Universidade do Brasil. Depois querem a criação da Comissão de Acesso Indígena, ou seja, alguma coisa para botar mais índios a estudar na universidade, achei meio estranho. Melhoria nas refeições, até eu acho que eles têm um pouco de razão, porque no meu tempo, lá nos anos 80, de estudante da Federal do Rio Grande do Sul, tinha um restaurante universitário e a comida era uma grande porcaria. Não sei se melhorou agora e não sei quanto à USP. E depois outras coisas, construção de uma creche no campus, novas análises de pedido de auxílio permanência de estudantes negados, ou seja, o sujeito não recebeu o auxílio, foi negado, e aí a universidade tem que aprovar. Por que critérios? Não diz nada sobre isso. Gente, um mês de greve
na melhor universidade, pelo menos pelos conceitos internacionais, do Brasil. Isso aí vai acabar com o quê? Em bagunça. A USP pode perder a sua posição de uma das 100 melhores universidades do mundo, em função de uma greve, a meu ver, sem muito pé nem cabeça. E agora, para finalizar as rapidinhas do Fora de Curva de hoje, eu vou pedir, não esqueça do like, o compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos, que hoje tem muito assunto para tratar, muitos assuntos tratados, aliás, e as pessoas que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu deixo aqui meu eterno convite para se inscreverem, que não vão se arrepender, vale a pena. Gente, olha só o que aconteceu. A Pfizer foi uma das maiores fornecedoras de vacina contra a Covid no período auge da pandemia. Agora, até teriam vacinações, não se fala mais nisso, porque, em princípio, essa crise global, essa epidemia global, foi dada por encerrada. Mas, evidentemente, o Covid, apesar de estar mais fraquinho, veio para ficar. É um vírus que se transformou como se fosse uma gripe. Mas a Pfizer, ainda investindo nesse mercado, já que não tem tanta vacina, resolveu lançar um remédio, Dragias. Isso era proibido discutir há 2, 3 anos atrás. Quem falasse em comprimido contra a Covid era chamado de negacionista. A única coisa que era aceitável pelos fanáticos de plantão era a vacina, que mal estava sendo estudada, foi feita muito nas pressas. Como se diria, não sei se aqui só no Rio Grande do Sul, no resto do país, feito nas coxas, com vários riscos, mas nem vamos falar nisso, que talvez seja ainda proibido comentar. Mas a Pfizer, que foi uma das primeiras a proporcionar a vacina anti-Covid para o mundo, lançou recentemente um remédio chamado Paxlovid, 150 mg. Só tem o seguinte, a vacina, mesmo que questione a eficácia, era uma coisa praticamente gratuita. Os estados, os países pagavam e aplicavam na sua população. Pelo menos aqui no Brasil foi assim. Esse ano não vi nenhuma campanha de vacinação, eu não me lembro delas, talvez no início do ano. Sabe quanto custa um remédio desses? Se não me engano é 5 Dragias para 5 dias de tratamento. $1.400. É mais ou menos, então, multiplicando isso por 5, dá em torno de R$7.000. 7.000 bagarotes, gente. Alguém de vocês compraria um remédio de R$7.000 para combater a Covid nesse momento? Acredito que não. É melhor até suportar o ciclo desse vírus, porque ele está muito fraquinho. Mas realmente a pandemia impressionou muita gente, especialmente nos Estados Unidos, que normalmente os norte-americanos são muito mal informados. Isso pode gerar grandes ganhos para a Pfizer. Eventualmente, vamos imaginar uma coisa, é muito pouco provável, pelo menos pelo que eu já conversei com os epidemiologistas, consegui falar a palavra, repeti 3 vezes, editei o vídeo para falar certinho, não vou repetir. Esses médicos, esses caras aí, eles comentaram o seguinte comigo: um vírus, em sua primeira manifestação, ele é muito forte, muito letal. Pelo menos no caso da Covid, da influenza, essas coisas assim. No entanto, quando ele vai se reproduzindo, a intenção dele, evidentemente, é viver. E como é que ele vai viver matando o paciente? Então, a cada geração, a tendência é que o vírus seja menos prejudicial à saúde humana e dos próprios animais. Mas por alguma hipótese que eu acho improvável, os epidemiologistas também acham pouco provável, ocorra uma nova cepa que seja matadora de novo, como a primeira e a segunda do corona. O que vai acontecer? Esse remédio, será que vai ser eficaz contra essa nova variante? Lembrando que as vacinas, elas eram eficazes apenas para uma variante, depois iam acumulando. Mas o remédio em si, será que ele é um retroviral? Se é retroviral, será que não existem outros similares? E depois, será que, por exemplo, um país como o Brasil vai ter muitas pessoas, mesmo com o risco de vida, dispostas ou possuindo R$7.000, mesmo com o auxílio do setor público, auxílio do governo, para pagar por um remédio desses? Minha convicção, se ocorrer esse evento improvável de uma nova pandemia letal desse vírus, é mais do que lógico imaginar que, dentro do escopo brasileiro, esse medicamento vai ser classificado como genérico, mesmo desobedecendo as questões de prazo, pela essencialidade. A molécula vai ser copiada, vão adequar esse remédio e vender aqui no Brasil por uma fração desse valor de R$7.000. Vocês concordam comigo ou não? Gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam, de novo, do like, do compartilhamento na inscrição do canal. Um abraço a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal.